Fala, gurizada. O negócio é o seguinte, estamos aí para fazer um estudo do Ângelo Machado, tá? Um estudo de neuroanatomia. Eu vou utilizar o Ângelo Machado porque o Ângelo Machado é basicamente o melhor livro de neuroanatomia para o nível acadêmico, tá? Ele é muito explicativo e ele é muito bom, tá? Eu vou fazer basicamente uma leitura comentada, eu vou dar uma ajustada na ordem ali para ficar de um jeito que eu creio que seja melhor de entender. Eu vou sempre dar as melhores explicações que eu consiga dar. Eu vou tentar sempre falar o essencial, mas dar os detalhes para vocês também, beleza? Mas sempre eu vou focar no essencial. Eu sempre vou dizer, tipo, isso aqui teria que saber sem falta nenhuma. Isso aqui é importante saber porque ajuda a compreensão futura, ajuda a passar na prova, que é o objetivo da maioria das pessoas no momento, né? Então, e que não tem nada errado com isso. Então, vamos lá, beleza? Eu vou começar aqui com um, não o primeiro, mas o segundo capítulo do livro, tá? O segundo capítulo do livro vai falar da embriologia do sistema nervoso central. Por que eu não vou falar do primeiro? Porque o primeiro fala sobre filogênese, embora ele seja bem interessante para você ver a evolução do sistema nervoso e tal, ele não acaba tendo muita importância para você entender as coisas da neuroanatomia e por isso que eu não vou falar dele. A embriologia, ela dá uma bela base, que se tu sabe a embriologia, tu acaba criando um entendimento sobre as coisas, tá? Tu acaba tirando aquela coisa da anatomia que é só decorar, tem aquilo lá, tem tal nome porque quiseram, assim. Tu acaba percebendo uma noção, um motivo atrás das coisas na anatomia, e isso é bacana de saber e ajuda muito a saber. E além disso, professores passam e cobram em prova, né? Tá? Tudo vai começar lá nos folhetos embrionários, lá no ectoderma, tá? Do ectoderma que vai derivar o sistema nervoso. Lá no ectoderma, a gente vai ter um espessamento dele, tá? Então ele era o ectoderma ali, de boa, uma faixinha de células só, vai começar a espessar esse ectoderma, tá? E ele vai formar o que a gente chama de placa neural, lá pelo 20º dia de gestação, tá? Vai formar a placa neural. Placa é um negócio espesso e reto, tá? Ali relativamente reto, né? Você já vê que ele já tem uma curvatura, tá? Essa curvatura vai aumentar um pouco mais. E quando essa curvatura aumentar um pouco mais, vai formar um sulco. E vai deixar de ser uma placa e vai ser um sulco. E por isso tu vai chamar de sulco neural. Então, tu começa só com uma placa, com um treco reto, ou muito próximo de ser reto, e depois tu começa a aprofundar, e vai virar um sulco. Depois, isso vai se aprofundar ainda mais, e vai virar uma coisa que eles chamam de goteira neural. Tá? Eles chamavam de sulco porque tinha um sulco. Agora, por que eles chamam de goteira, eu não faço a menor ideia, tá? Talvez porque pareça uma gota quando tá chegando aqui perto, mas eu realmente não sei. Beleza? Essa gota, ela vai continuar aprofundando e se juntando aqui. Quando ela se juntar, ela vai formar o tubo neural, tá? Tu vai ter uma fusão dos lábios da goteira e tu vai formar um tubo. Então, como é que é essa progressão? Tu tá aqui, os bordos estão longe. E esses bordos vão cada vez mais se aproximando até formar um tubo. Então, tem placa, quando ela dobra um pouquinho, forma uma coisa parecida com um sulco, e é por isso que a gente chama de sulco. Depois, quando dobra mais um pouquinho, aprofunda mais um pouquinho, vai formar uma coisa que eles chamam de goteira, porque eles quiseram. E depois ela vai se aproximar e vai se juntar, e vai formar o tubo neural, beleza? Vocês já podem ver que na fase da goteira, você já vai ter uma abinha aqui do lado, um flapzinho aqui do lado. E isso a gente chama de crista neural. E é bem importante saber esses dois, o tubo neural e a crista neural. Por quê? Porque do tubo neural vai derivar todo o sistema nervoso central e da crista neural vai derivar todo o sistema nervoso periférico. E mais alguns anexos do sistema nervoso e mais algumas coisas que nem parte do sistema nervoso são. Show de bola? Então vamos lá. Começando com o tubo. Primeira coisa importante de saber,
que ele fecha do meio para a extremidade. Por que isso é importante de saber? Porque a gente tem falhas de fechamento do tubo neural, que são relativamente comuns, inclusive. Tá? O tubo ele vai ter uma parte cranial, que vai ser a parte que vai formar o sistema nervoso central, vai formar um encéfalo, tá? E vai ter uma parte caudal, que vai formar a medula. Se tu não conseguir fechar a parte cranial, tu vai ter a anencefalia. As estruturas do encéfalo não vão se formar. Se tu não conseguir fechar a parte caudal, tu vai ter defeitos na medula. Tu pode ter espina bífida, tu pode ter meningocele, tu pode ter mielo meningocele. Beleza? Então, é legal ter, isso te ajuda a entender esses defeitos, saber que ele fecha primeiro no meio e depois nas extremidades, ajuda a tu entender esses defeitos. E aí outra coisa, que agora sim, super importante, são as dilatações, tá? As dilatações são muito importantes, tá? Os professores adoram cobrar isso aqui em prova. Então, a parte cranial do tubo neural, ela vai começar a se dilatar. Isso a gente vai chamar de arquencéfalo. Esse arquencéfalo vai ser como se fosse uma bolotinha só, tá? E daí depois ele vai acabar se dividindo em 3 bolotinhas diferentes. Uma vai ser o prosencéfalo, uma vai ser o mesencéfalo e a outra vai ser o romboencéfalo. O prosencéfalo é o mais cranial de todos. E ele vai formar o cérebro. Então como é que eu posso lembrar dele? Quando a gente fala prosencéfalo, pelo menos para mim sempre vem a palavra prosa na cabeça. Então o que a gente poderia lembrar? Que para fazer um texto em prosa, a gente precisa usar o cérebro. O cérebro deriva do prosencéfalo. Tá? Então já dá para fazer essa conexãozinha aí. Mesencéfalo já tem o prefixo. Meso significa meio. É aquele cara que está no meio. Ele vai estar no meio, tanto no início quanto no final. Ele é aquele cara que sempre continua na mediana e não evolui. Tá? Então ele continua. Ele está no meio naquela divisão de 3 e ele continua no meio na divisão de 5 que tem no final, depois da uma maior maturação do sistema nervoso. Tá? O romboencéfalo tem uma coisa, uma palavrinha bem legal ali, que é o rombo. Tá? O romboencéfalo está mais caudal. Se a gente for pensar onde a gente teria uma cauda, a gente também tem um rombo lá. Né? Então é por isso que o romboencéfalo fica mais caudal, tá? Porque o nosso rombo fica mais próximo da nossa cauda. Tá? Então esse é um jeitinho que dá para lembrar do romboencéfalo. E eu consegui falar isso sem usar palavrões. Então, parabéns para mim. Tá? Novamente, o prosencéfalo ele vai formar o cérebro. Mas o que é o cérebro? O cérebro é a junção do telencéfalo mais o diencéfalo. O que é o telencéfalo? O telencéfalo é o córtex cerebral e os núcleos da base. O diencéfalo é tudo que tem tálamo no nome, tá? Então, tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. É tudo diencéfalo, tá? Tem tálamo e diencéfalo. Mesencéfalo, ele não muda, porque, novamente, é aquele cara mediano, que não progride nem regride, continua a mesma coisa sempre. Já o romboencéfalo, até aqueles caras que estão mais tem que evoluir, né? Porque senão complica a vida, tá? Então até quem tá perto do rombo evolui, mas o mesencéfalo não, porque ele tá no meio continuando uma boa. Já o romboencéfalo, ele é forçado a evoluir, tá? E ele vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. Para a ordem deles, eu sempre me confundia a ordem, qual que vem primeiro, qual que vem depois, tá? Uma coisa que dá para usar é a ordem alfabética. Metencéfalo é uma palavra que vem antes na ordem alfabética do que mielencéfalo, porque o E tá na segunda letra e mielencéfalo tem um I, tá? Então a ordem alfabética é metencéfalo primeiro. O que o metencéfalo forma? Ele vai formar a ponte e o cerebelo. Tu pega todas as estruturas que tu consegue, tu mete para dentro do metencéfalo. São duas estruturas grandes, né? A ponte e o cerebelo são duas estruturas grandes. E se tu for olhar aqui, a representação do metencéfalo é só uma bolinha, né? Então tu vai lá e taca tudo que tu consegue, tu mete tudo que tu consegue dentro do metencéfalo. O mielencéfalo vai formar o bulbo aí, tá? E aí, essa parte aqui é extremamente importante saber, bem como a parte da placa, sulco, goteira, tubo neural, tá? E aí, a gente vem para as lâminas. As lâminas seriam uma coisa que talvez o professor de vocês cobre e tal, mas
Eu acho que seja uma coisa mais a título de curiosidade para dar uma noção de uma divisão que a gente tem na medula já formada, tá? Na medula desenvolvida. A gente tem 4 lâminas, tá? A lâmina do teto, primeiro, a gente começa com a lâmina do teto e a lâmina do assoalho. A lâmina do teto é porque está em cima, mas a gente tem que parar e pensar uma coisa, tá? Esse teto é porque esse cara está deitado de bruços, esse cara está com o peito na cama, tá? Então, a parte do assoalho, a parte que fica embaixo é a parte anterior, a parte que fica no teto, a parte que fica em cima é a parte posterior, porque esse é um cara deitado de frente. Esse é o referencial que eles usaram para escrever isso, tá? Então, beleza, a gente tem a lâmina do teto e a lâmina do assoalho. Essas não são lá muito importantes, tá? As mais importantes que a gente tem vão ser a lâmina alar e a lâmina basal, divididas pelo sulco limitante, separadas pelo sulco limitante. Essas duas são importantes, por quê? Porque daí a gente vai para aquela divisão da medula já desenvolvida. A gente tem a divisão funcional, com algumas exceções, mas tem, né? De que a parte posterior da medula é principalmente sensitiva e a parte anterior da medula é principalmente motora. Se a gente vê ali a lâmina alar, ela fica posterior, né? Porque ela está mais próxima do teto, que seria a parte posterior, né? Porque a pessoa está deitada de bruços. Da lâmina alar, a gente vai ter o desenvolvimento dos neurônios sensitivos. E da lâmina basal, que fica mais anterior, a gente vai ter o desenvolvimento dos neurônios motores. Então aí a gente entende agora aquela divisão funcional que a gente tem na medula, mais ou menos, né? Ela tem alguma base na embriologia, tá? A gente passa para as cavidades, que vão formar o sistema licórico. Isso aqui é mais a título de curiosidade, mas eles ajudam, porque eles dão bastante emoção, tá? A gente vai voltar aqui, porque eu passei sem querer, tá? A gente volta aqui, que as cavidades, elas são iguais às dilatações. Dentro de cada dilatação, tu tem uma cavidade. E dentro de cada dilatação, tu vai ter uma parte do sistema licórico. Se a gente for aqui, né, mas relembrando, prosencéfalo, telencéfalo e diencéfalo, texto em prosa, cérebro, mesencéfalo continua igual, porque é aquele cara que fica no meio, romboencéfalo vira o metencéfalo e o mielencéfalo. Beleza? E aí, a gente passa o slide agora corretamente e vai lá para os espaços, para as cavidades que a gente tem. Primeiro, a gente vai ter lá na medula, que embora ela não dilate, ela tem um espaço no meio. Tá? E esse espaço vai virar o canal central da medula, que é o espaço que a gente tem dentro da medula. No romboencéfalo, se a gente vai lembrar, o metencéfalo vai virar ponte cerebelo e o mielencéfalo vai virar bulbo. Qual parte do sistema licórico que a gente tem ali entre bulbo, ponte e cerebelo? A gente tem o quarto ventrículo. Tá? Então você vai vendo que isso aí é só noção anatômica. Isso aí te ajuda a retomar a noção anatômica e te ajuda a ter a noção anatômica, não só retomar, né, mas criar a noção anatômica também. Isso é um dos principais motivos pelo qual é legal estudar a embriologia, eu penso. Tá? Se a gente for lá no mesencéfalo, o que tem do sistema licórico no mesencéfalo? Isso aí, o aqueduto de Silvius, ou o aqueduto cerebral. O que tem lá no diencéfalo? Tá? Diencéfalo, tudo que é tálamo, né? Se a gente for pegar os tálamos, vai ter uma coisa lá no meio do tálamo, dos tálamos e no meio dos hipotálamos, que é o terceiro ventrículo, né? Os tálamos são separados pelo terceiro ventrículo. Então, lá na cavidade que fica no diencéfalo e na metade do telencéfalo, na parte mediana do telencéfalo, ou seja, no meio do cérebro, simplificando, a gente vai ter o terceiro ventrículo. E aí a gente vai ter as vesículas telencefálicas laterais. Um nome bonito para dizer que é o negócio que vai criar os hemisférios cerebrais, tá? O que a gente tem do sistema licórico nos hemisférios cerebrais? A gente tem os ventrículos laterais. Isso aqui é mais para ter uma noção. Se o teu professor cobra, beleza, mas geralmente não é tão cobrado. É mais para ajudar a ter uma noção mesmo. Tá? E aí a gente passa para a crista neural. Lembrando, tubo neural, sistema nervoso central, crista neural é sistema nervoso periférico. Tá? Sistema nervoso periférico e ainda algumas coisas a mais. Onde é que a gente tem a crista neural? Vamos voltar lá para aquela imagem. Crista neural é aquele flapzinho que tem aqui do lado. Né? A gente tem placa, sulco, goteira, e a gente tem aquele flapzinho aqui do lado, aquela abinha aqui do lado. Aquilo lá é a crista neural.
tá? Primeiro vocês veem que ela é contínua, né? Antes da junção da goteira. Mas depois que a goteira se junta, vocês veem que ela já está separada. Então ela é contínua, mas depois ela se fragmenta. Quando ela se fragmenta, elas já formam o que está escrito aqui na imagem, que são os gânglios espinhais. Tá? Dali vão se desenvolver os neurônios pseudonipolares, os neurônios sensitivos que vão fazer conexão com a parte posterior da medula. Além disso, a gente vai ter uma migração de células da crista neural que vão ir para outros locais, formar outras estruturas. Tá? Dentre elas, a gente tem alguns anexos do sistema nervoso, como as meninges dura e aracnoide, que seria uma coisa que, se eu for saber algo que não necessariamente é sistema nervoso, mas que é anexo do sistema nervoso para saber, seria as meninges. Algo que sai da crista neural, mas não necessariamente é do sistema nervoso, o que eu lembraria seriam que ela faz a dura e a aracnoide. Tá? Ela vai formar os gânglios viscerais, que também é parte do sistema nervoso, né? Tem lá neurônio e tal. E vai formar as células de Schwann, que também fazem parte do sistema nervoso, fazem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá? Então tudo isso aí vai derivar aqui das cristas neurais. Tá? Mas ela vai formar estruturas que não fazem parte do sistema nervoso central, do sistema nervoso também, tá? Como por exemplo os melanócitos. E a medula suprarrenal também, coloquei aqui. Tá? Os melanócitos não têm nada que ver com o sistema nervoso, mas eles derivam da mesma coisa que deriva o sistema nervoso periférico. Eles derivam lá da crista neural. E isso é legal de saber. Isso é bacana de ter o conhecimento que existem coisas que não fazem parte do sistema nervoso central, mas que derivam da crista neural. Tá? Seria isso que eu teria para dizer. Aí tá o Ângelo Machado, que morreu esse ano, infelizmente, né? Escrevia peça de teatro, escrevia livros, fazia coleção de borboleta e era neurocirurgião, escreveu um grande livro junto com a Luciana Hertel. E eu sempre vou me basear nele, tá? Mas sim, resumão do negócio. Placa, sulco, goteira, tubo. Tem o flapzinho aqui do lado que é a crista. O tubo faz sistema nervoso central, o flapzinho faz sistema nervoso periférico, a crista faz sistema nervoso periférico. A gente vai ter as dilatações, que são a outra parte muito importante. Primeiro a gente vai ter três, que é o prosencéfalo, que vai formar o cérebro, a gente vai lá, texto em prosa, vai formar o cérebro. O cérebro é feito de telencéfalo e diencéfalo. Então o que sai do prosencéfalo? Telencéfalo e diencéfalo, porque ele forma o cérebro. Tá? Mesencéfalo é aquele cara mediano que continua igual durante a vida inteira. E o romboencéfalo é aquele cara que está muito perto de si. E por isso evolui, precisa evoluir, evolui. Tá? E vai acabar formando lá o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo taca tudo de estrutura que tu consegue lá dentro, que é o cerebelo e a ponta, duas estruturas bem grandes que tu taca lá dentro do metencéfalo. E o mielencéfalo vai acabar formando o bulbo. Resumão do resumão seria isso, tá? Coisa assim, se sair vai passar na prova, se sair já vai ter uma bela noção da embriologia. Se sair sabendo essa parte que eu falei por final agora, já tá show de bola, tá? Eu vou fazer esses vídeos até o final do livro, aí até próximo mês e meio é para mim acabar, tá? Porque eu sou monitor e eu faço esses vídeos para minha monitoria também. E sim, eu vou deixar esse vídeo aberto no YouTube, por isso que eu tô me referindo a essa coisa. Então eu vou tentar fazer rapidinho, mas eu sempre vou ter zelo para não errar e tudo mais. Sempre reviso o livro antes e tudo mais, tá? Sempre vou tentar passar um material. Eu possivelmente usarei meu quadro branco que está aqui, isso eu não vou mostrar porque tem coisa em cima. Mas aqui no caso da embriologia, fazer os desenhinhos na hora não ficou tão legal. Então eu simplesmente botei nos slides, que eu já achei bacana. Se vocês quiserem os slides, eu passo. E é isso aí, tá? Vão acompanhando, se gostarem, avisem aí se tiver uma coisa que eu sou muito ruim, se eu falo muito rápido, se eu falo muito tá, por favor, alguém faz a contagem de tá aí, porque essa é a segunda vez que eu gravo, porque da primeira eu falei tanto tá que, meu Deus do céu. Aí eu me indignei e gravei outra vez. Falem aí que eu quero melhorar, né? Eu tô fazendo esses vídeos aí pra ajudar vocês
qualquer um. Então, vão me avisando que eu vou melhorando. Beleza? Isso aí. Valeu. Se vocês ouviram um barulhinho de chuva, é porque tá chovendo hoje. Falou, galera.